Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá e este é o canal do Tio Social do blog, né? O blog tem texto, o blog tradicional, www.numelar-fa.com.br. Bom, neste vídeo aqui, um pouco longo, né? Mais longo do que eu gostaria, mas eu vou explicar, vou abordar para vocês o assunto que é uma crítica que eu ouvi, né, de um padre católico sobre o ato e a intenção dessa nossa religião, né, das religiões brasileiras principalmente, em fazer oferendas para Deus, fazer oferenda por orixá, e esperando ali que Deus lhe atenda, ou seja, a conotação que a pessoa deu foi que fazemos oferendas para obrigar a Deus, que a gente tem a pretensão, a intenção de obrigar a Deus a nos atender, e ele achou aquilo um absurdo, que nós não podemos obrigar Deus a fazer nada. Então aquilo ali, ele acha que é uma violação da religião. Deus não está disponível para ficar recebendo oferendas e a gente obrigando a Deus a fazer coisas em nome da gente. Bom, foi sobre isso. Essa é uma crítica válida, né, dentro das religiões. Muitas pessoas, você pode ter outros pastores, outros religiosos que fazem o mesmo de críticas a oferendas. E eu vou abordar esse ponto, essa questão da oferenda, das intenções, no ponto de vista teológico, no ponto de vista de religião, para poder responder a isso e vocês terem instrumentos, né, ou terem fala para poder tratar desse assunto ou responder quando surgir, tá bom? Se alguém estiver interessado em ouvir essa coisa, ter esse conhecimento, fica aqui, senão tem outros vídeos no canal, você vai poder se divertir com outras coisas, tá bom? Então vamos lá. Bom, então eu ia colocar até o áudio que o padre fala sobre as críticas dele, bem ácidas, bem duras sobre esse ato, né? Mas eu desisti porque não adiciona e aumenta só o tempo do vídeo, sem adicionar muita coisa. Eu vou abordar o assunto disso e aí quando vocês ouvirem as críticas, vocês já sabem como tratar desse assunto. Mas ele criticava as duas coisas, né? Ele criticava o ato de fazer oferendas e a intenção de fazer oferenda, no sentido de que você está fazendo aquilo porque você espera que Deus lhe atenda para você fazer, para atender os seus desejos. E ele considerava que aquilo era um absurdo, você ir dentro de uma religião, você procurar Deus para você poder chegar e pedir que ele atenda, baseado num pedido seu, na oferenda. Na verdade, ele tem que estar falando do pedido, que o pedido é junto com uma oferenda. Então ele está dizendo o seguinte, você não pode obrigar a Deus, o que achar que você pode obrigar a Deus a lhe atender porque você está fazendo uma oferenda. Este é o resumo dessa crítica e é isso que eu vou abordar aqui. Sobre a pessoa que está fazendo, sobre o padre Paulo Ricardo, eu já falei para todos aqui no canal, eu gosto muito dele, eu acho que é um padre que representa a teologia católica, ele é um católico, ele é um ortodoxo da religião, ele segue exatamente aquilo que está na religião, na teologia da religião que ele escolheu, católico, ele não tem discussões, não tem divergências, ele acata tudo. Então a ortodoxia é uma coisa muito boa, muito honesta, você está falando com a pessoa que está falando aquilo que a religião dele faz, ele não tem aquele veja bem ou mais ou menos, então falar com o ortodoxo sempre é muito bom, sempre é muito bom, eu respeito. E o que ele fala aqui é baseado no entendimento não só dele, mas da religião que ele representa como um todo. Então não é a pessoa dele ali, é a religião que representa. E ele critica duas coisas ali, tá? Vamos separar e pegar. Primeiro ele critica o ato de você pegar, fazer oferendas a Deus. Eu vou falar sobre essas duas coisas. E o segundo, o ato de você fazer pedidos, ou seja, você acompanhar aquilo com pedidos, dizendo o seguinte, Deus, me ajude nisso, faça, eu estou precisando disso. Ele achou um absurdo você poder endereçar a Deus e querer que Deus lhe sirva, Deus lhe atenda. Ele diz que ao contrário, você que tem que ficar procurando a Deus e para Ele, implorando para você ser aceito por Ele. Tá certo? Então são mais ou menos isso, foi mais ou menos isso que ele disse. Ele achou um absurdo as duas coisas. E, cara, eu vou desfalar tudo isso aí, né? Primeiro, pontualmente eu concordo com algumas críticas que ele faz, no sentido de que você tem que sempre tomar muito cuidado com que você procurar a religião para pedir coisas, né? A religião não é o local para você fazer pedidos a Deus, achando que você vai encontrar soluções divinas para os seus problemas. Mas nós fazemos oferenda, nessa religião nós temos um contexto de fazer. E existe uma justificativa teológica, ou seja, a religião, nossa religião, por si só, cria um contexto teológico que justifica por que nós fazemos oferenda, por que nós oferecemos coisas, por que nós usamos, não a Deus, por que nós usamos orixá para pedir a Deus. Lembrando que eu digo isso, que é orixá? Orixá é a manifestação teânica, a manifestação de Deus junto a nós, manifestação humanizada.
quando você vai a orixá, você está indo a Deus. É Deus ali se representando de uma forma humanizada, de que cada pessoa se identifica com vários orixás lá, e não importa. Então sempre o orixá, na nossa entendimento, o orixá é sempre a forma de encontrarmos Deus. Nesta religião a gente não faz culto a Deus, a gente não vai a Deus diretamente. Ah, mas isso é um absurdo, você está indo ao intermediário. Sim, os católicos também vão ao intermediário. Ele tem anjos, ele tem santos, né? Ele tem Jesus, ele tem 50 mil intermediários. Os cristãos, tem gente que acha que deve ir a Deus. Os católicos não poderiam nunca falar disso. E nós, nessa religião, entendemos o seguinte: não, você não tem que ir a Deus, não. Deus é superior, mas ele cuida de muita coisa. Você vai a orixá, que é a mesma coisa, está chegando a Deus, né? Então, a gente sempre faz isso, né? Então, eu poderia falar aqui mais uma hora, só explicar por que teologicamente fazer uma oferenda é justificado. Mas eu vou falar um pouquinho aqui, tá? Mas isso aí, a religião suporta esse ato. Então, a minha religião suporta o ato de eu fazer oferendas, orixá, para N motivos, o qual eu vou tratar aqui. Nessa fala dele, a primeira coisa que me chocou, né? Não vou falar ainda do ato, assim, foi ele dizer o seguinte: estava criticando isso para católicos, né? Aí eu pergunto, para os católicos é proibido você ir a Deus para você pedir coisas que você está precisando, saúde, problema, não sei o quê? É proibido ir a Deus? Olha, se é proibido ir a Deus, alguém tem que urgentemente contar isso aos católicos. Assim, eu acho que tem que contar. E vai ser uma demandada, né? Se ele chegar e falar para todo mundo: olha, gente, vocês não podem ir na religião, não podem fazer promessa, não podem fazer pedidos de ação, você não pode fazer pedido nenhum a Deus, porque vocês não podem. Deus não está aqui para atender seus pedidos, que é o que o padre disse lá. Então, cara, eu acho que ele vai perder lá 90% das coisas. Talvez não perca tanto, porque como eles ameaçam as pessoas com o inferno, e se você não correr para Deus, você vai perecer no inferno. Então as pessoas que acreditam nessa visão de céu e inferno, eles ficam ali assustados: eu tenho que ficar aqui, porque senão Deus vai me jogar no inferno. Não é isso? Bom, tem inclusive cultos católicos que acreditam isso fortemente, mas não vou abordar esse cara aqui. Então eu acho isso aqui, a parte é essa, né? Alguém conta para os católicos que você não pode ir a Deus fazer pedidos. Então isso me estranha muito, ele querer passar isso pra gente. Olha, né? As igrejas têm lá aquela parte de promessas, né? Tem aquelas coisas que as pessoas fazem promessas, cara, a Deus, a todo mundo, prometendo, trocando coisas, né? Eu troco saúde por isso aqui por saúde, eu troco saúde por dedicação. Cara, vai dizer que não tem? Então assim, eu não consigo entender como é que ele fala isso, com cara de pau, sabendo que todo mundo que vai na religião é movido à esperança de ter uma relação com Deus e Deus lhe ajudar. Isso não é um privilégio da minha religião, mas a dele também é a maioria das pessoas. Eu acho que as pessoas de católico que devem ouvir aqui devem ter ficado assim, gozado, isso, né? Como é que faz? A outra é ele querer dividir, né? Se ele faz uma oferenda, alguma coisa lá. Cara, mas assim, uma vela é uma oferenda, flor não é oferenda, sei lá, um copo com água não é oferenda. Qual é a diferença? Se o ato de oferecer é a mesma coisa? Não consigo entender. Então essa primeira parte da crítica é muito curiosa. Mas o primeiro elemento é esse, que nenhuma religião, esta ou nenhuma religião, é primariamente um instrumento que você deva ter, você não deve se associar uma religião para que você possa, através daquela religião, obter soluções mágicas imediatas para os nossos problemas. Esta não pode ser a premissa do qual você se associa a uma religião. Muito menos pode ser premissa se você acreditar e se assustar com a história de que você não for um servo de Deus, você vai para o inferno e vai sofrer, sua alma vai sofrer o resto dos dias. Também não deveria ser essa uma premissa que eles estabeleçam para as pessoas que pertençam à religião dele, né? Então, o objetivo primário de estar numa religião, para que você pedir a Deus que ele intervenha a nosso favor com poderes mágicos nessa nossa aventura de vida, não é o objetivo primário de cada religião, né? Então assim, isso é importante, não é. Então, pontualmente, como eu falei, encerrando aqui a questão da concordância pontual, eu acho que é isso, tá? E eu já fiz aqui um vídeo falando sobre o ebó, né? Que promessas e busca de solução não podem ser o objetivo na nossa ligação com Deus. Ou seja, o ebó não pode ser o objetivo da nossa ligação com Deus, tá? E também, sempre digo, as pessoas não podem procurar uma religião somente quando estão com problemas, cara. E esta religião é nenhuma outra religião, tá?
A religião é uma coisa que você deve estar junto dela para que você possa ser uma pessoa melhor. E através de caráter, de valores, de ética, esse seu comportamento, a sua utilidade para a sua vida, o entendimento do que você vai fazer, a sua utilidade para a sociedade, família e tudo mais, vai lhe fazer ser uma pessoa bem-quista, bem querida, vai ser ajudado pela vida, e aquele seu bom comportamento vai lhe ajudar e facilitar a sua vida. Então é isso que a religião lhe traz, o exemplo, através de histórias, não sei o quê, por que você deve procurar um bom comportamento, porque você deve evitar um mau comportamento, as consequências do mau comportamento em relação às pessoas. A religião, ela majoritariamente fala da nossa religião, nossa relação com outras pessoas, e não somente da nossa relação com Deus. A relação com Deus é uma coisa que permeia a religião, mas a religião nos explica como conviver com outras pessoas. A gente tem sempre que lembrar que existe uma coisa básica, que é o livre-arbítrio. Claro que dentro da religião católica ou cristã, existem grupos lá que não acreditam em livre-arbítrio, né? Se não me engano, o grupo dos adventistas, não sei se são adventistas, né? Os calvinos, eu não gosto dos calvinistas, não. O grupo ligado aos calvinistas, Calvino, cara, eles acham que não tem livre-arbítrio nenhum e que a vida, que a gente tenha um destino predestinado. Tem muita gente que acha que aqui em Fá, que existe um destino predestinado, que você vai nascer para uma coisa, para ser bom, para ruim, para ter sucesso ou insucesso, né? Que tem gente aqui, até de religião de chá, já falei até com estudiosos e tal, o cara acha que não, Ifá diz que você tem um destino predestinado. Não, é verdade. Ifá não diz que você tem um destino predestinado. Isso não é o que está nos versos, não está isso no verso. Pelo contrário, você pode a qualquer momento mudar e fazer outra coisa. Mas os cristãos têm, né? Existe a interpretação do Calvino, que eu acho uma merda, né? É essa, você tem uma predestinação. E existe alguns, assim, os católicos têm brigas teológicas entre eles, essa é uma delas, tá certo? Mas, voltando à história do livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? Deus nos concedeu o livre-arbítrio, né? E basicamente, exceto os calvinistas, cada religião concorda com a questão do livre-arbítrio. Nós podemos fazer aqui o que nós quisermos, tá certo? Então, assim, essa é a história. A nossa religião, tratando do livre-arbítrio, tratando nosso objetivo, orienta essa ligação. E aqui em Fá, eu digo isso porque Fá só trata disso, né, cara? Se eu não conseguir falar direito sobre essa questão de livre-arbítrio e ligação por Deus, eu não tenho nada para fazer em Fá, porque em Fá basicamente só trata disso, tá? Assim, baseado no livre-arbítrio, a gente não pode contar com a nossa intervenção direta de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio para que a gente possa fazer o que quiser, ser bom, ser ruim, qualquer rumo que ficar. Numa relação, numa criação, no qual temos o livre-arbítrio para fazer as coisas, nós não podemos esperar que Deus vai de contrapartida nos ajudar toda vez que a gente precise, porque senão isso não é livre-arbítrio. Você faz besteira, sofra suas besteiras. Você faz coisa boa, tem as benesses das coisas boas, né? Se você, ao fazer alguma coisa errada, não, Deus, olha só, eu tenho livre-arbítrio para fazer qualquer coisa, mas agora ajuda aqui. Cara, não vai ser livre-arbítrio, né? Assim, temos que voltar atrás, começar o acordo antes de ter começado, né? Então, no ponto de vista católico, eu não posso dizer para ele onde está o livre-arbítrio, mas o meu ponto de vista é que aquele ato do Adão ser expulso do paraíso, ter feito a opção pelo conhecimento, né? Mas não quero estender aqui, né? Mas aquele ato de Adão e Eva de serem expulsos, para mim, aquilo ali representa o livre-arbítrio. Só sair daqui, pronto, você saiu da proteção de Deus, saiu de todo aquele negócio, e você agora está por sua conta, o seu suor, a sua vida. Aquela hora foi quando ele ganhou, né? Eles optaram por viver daquela maneira, tá certo? Aquele é o pecado. Olha só, assim como por que eu estou falando isso? Porque eu já vi teólogos católicos, eu não sou nenhum gênio, né? Já ouvi católico defendendo isso e eu falei assim, cara, é verdade, olha só, essa história me remete a isso aí, tá certo, né? Mas o que eu estou dizendo, reforçando é o seguinte, que a existência do livre-arbítrio nos coloca em separação de Deus e a gente, baseado no livre-arbítrio, não podemos esperar, né, que Deus vá fazer intervenção na nossa vida. Nós ganhamos uma jornada independente. Isso vocês têm que ter sempre na cabeça, tá certo, né? Então, assim, não dá para unir o livre-arbítrio com a intervenção de Deus na nossa vida, a nosso pedido e a qualquer momento e por qualquer motivo, tá? Isso é óbvio. Houve uma divisão do método, né? Então, aí eu lamento decepcionar todos que estão vendo aí, mas parem de esperar soluções mágicas vindas de prece, promessas e oferendas. Vocês não podem esperar isso de forma automática, tá? Um outro variável nessa equação é o que nessa religião, além disso tudo, né,
nós não acreditamos que vamos ter várias vidas. Então, o fato de termos várias vidas, ter várias aventuras e tal, né? Isso significa o seguinte, que o fato de você ter feito coisa errada, se dar mal nessa vida, significa que você vai ter outra vida para recuperar. Ou seja, nós estamos num ciclo constante. Lembra a história do Sansara? Eu acabei gostando do Sansara, né? Gostei do Sansara. A história do Sansara é isso, você várias vidas. Então, o fato dessa aqui estar ruim, ter sido mal, não sei o quê, cara, qual é a relevância daquilo? Nenhuma. Nada vai acontecer, vai ter outra para começar. Um dos exemplos dessa futilidade, né, despreocupações com a vida, com uma coisa extremamente importante, sendo uma bala de prata, coisa de um tiro só. Eu vou dar, por exemplo, né, agora vou citar os católicos, isso para contradizer um pouco os católicos sobre isso, por exemplo, o caso do livro de Jó. O livro de Jó é muito importante, muito mais importante que as pessoas dão valor a ele. Naquele momento, Satã, né, que é um anjo, Satã, que é um anjo, não é o demônio, Satã, que é o anjo, estava lá junto com Deus. E eu já falei sobre Satã aqui, ele menina, já falei sobre Satã. Diz assim, olha só, temos que botar à prova esse seu servo maravilhoso, Jó. E aí que o Deus permitiu ele, você pode fazer qualquer coisa, menos machucar o Jó. Em princípio, depois ele pôde machucar, tá? Não podia matar. Então, naquele momento, o Satã, né, que era um anjo, anjo é bonzinho, nem todo anjo é bonzinho, mas isso é outra conversa, para outro dia. O Satã que ele faz? Ele mata todo mundo da família do Jó, mata a família inteira, mata empregados, um montão de gente, todo mundo que estava ligado a Jó foi morto. Olha, então nesse momento você vê o seguinte, o valor da vida não é tão absoluto assim, porque pessoas que não tinham nada a ver com aquela história, aquela disputa, né, de Satã com a fé de Jó, foram mortas. Basicamente pereceu. Vocês acham que aquela pessoa foram parar no inferno e acabou a vida deles? Vocês acham que aquela pessoa foram parar no céu e aí passaram o resto da vida com Deus? Cara, esse é um claro exemplo de que não tem nenhuma relevância. O principal fato é que passar naquela vida ele morreu ali, porque provavelmente aquela alma viria para uma outra vida. É claro que isso aí é uma ilação minha, não está escrito em lugar nenhum, mas o que os teólogos fazem o tempo todo é fazer conclusões. Eu vejo os teólogos protestantes fazendo conclusões que são risíveis. Já vi os calvinistas com conclusões que são risíveis. Então, assim como eles fazem conclusões ridículas, eu estou fazendo aqui uma que não é tão ridícula assim. Olha, estou usando apenas esse exemplo. Olha, as pessoas perderam a vida porque Deus achou que podiam perder. Né? E se o destino da alma fosse essa coisa eterna de inferno ao céu, tá, né? Aquelas pessoas estariam sendo prejudicadas apenas por uma prova que Satã estava querendo fazer com Jó, para mostrar para Deus se ele era o cara merecedor ou não. Então, assim, isso me induz a dizer o seguinte, olha gente, essa questão da vida, como os católicos fazem, não pode ser do jeito que eles pensam, porque senão não teria sentido nenhum essa história, não teria sentido nenhum pessoas morrerem por qualquer coisa. Então, essa é uma visão da coisa. Assim, juntando esses dois motivos, eu digo que a gente não pode, nenhuma religião pode ficar oferecendo esta intervenção divina como um caminho simples e fácil. Por quê? Porque isso é incompatível com o livre-arbítrio e incompatível com o sentido da vida, que pode ter dificuldades ou não, se vira e resolva, você não vai para a próxima. Então, juntando essas duas coisas, eu digo o seguinte, cara, não fiquem esperando soluções mágicas a qualquer momento, tá? Então, eu lamento chocá-los com isso, mas isso é a realidade, tá certo? Entenda lá o padre Paulo Ricardo, os católicos, e vocês entendam isso dessa maneira, né? E isso assim, e essa coisa de você achar que pode ter, então assim, perdão, é uma ilusão tola, vou usar as palavras que eu escrevi aqui, é uma ilusão tola. Na verdade, o retrato da ignorância, tá? As pessoas que teimam em acreditar que Ialorixá, Babalorixá e Babalaô tem essas pessoas, esses sacerdotes, a capacidade de resolver os problemas através de magia e de pedido para as divindades. Entenderam? Ó, baseado no contexto, se você acha isso, lamento chocá-los, cara, lamento chocá-los. Você é basicamente ignorante em relação à teologia, tá certo, né? As pessoas que acham, gente, que o orixá tem a capacidade as pessoas que acham que o sacerdócio de orixá tem a capacidade de intermediar suas demandas, né, com o divino, com Deus, que chamam de olho do mar, estão absolutamente equivocadas. Eu estou usando as palavras mais suaves para dizer o que eu penso sobre essa história, né? Mas, apesar disso que está na teologia desta religião, eu não posso impedir que as pessoas acreditem no oposto, né? Que elas poderiam.
mas posso explicar, como eu estou fazendo aqui, porque elas estão enganadas, tá certo? Então cabe a vocês acreditar em mim ou não. Olha só, eu sempre digo o seguinte, ter informação é melhor do que não ter, vocês vão ter as informações, tá? Então o que eu quero dizer? Que não é possível, como eu falei, acabei de explicar, a conciliação da opção pelo livre-arbítrio com a intervenção de Deus na nossa vida, a nosso pedido a qualquer momento, pelos motivos que nós achamos que seja justo, tá certo? O livre-arbítrio se traduz pela nossa opção e ser ou fazer qualquer coisa, tá certo? Podemos ser bons, maus, ausentes, criminosos, santos ou ateus. Tudo isso é permitido no livre-arbítrio. Podemos ser o que quisermos, nada nos impede de optar por qualquer caminho nessa vida. Cara, isto é fácil, qualquer pessoa, eu estou dizendo para vocês e é alguma coisa muito fácil de vocês entenderem. Agora, existe sim uma consequência para essa escolha. E isso ocorre no julgamento de Deus no pós-morte. Já expliquei isso aqui, quem assiste meus vídeos. Mas não vou abordar isso agora, tem vídeos que eu falo sobre isso aí. O que eu posso dizer mais é o seguinte, a missão desses sacerdotes, aliás, como sacerdote de qualquer religião, é trazer para você a palavra que Deus deixou para nós. E é isso que nós chamamos de teologia. Eles não são, os sacerdotes, a orixá, não são vendedores de favores de Deus. Então, assim, Padre Paulo Ricardo, católicos, entendo isso, não são agenciadores, não são corretores ou mascates. Essas pessoas não são isso. A religião não coloca eles para isso aí. Religião é isso que eu falei, é a palavra de Deus para nós, suas orientações e recomendações. Mas ninguém é obrigado a ser religioso. Ser ateu não te torna um condenado ou uma pessoa pior. Essa é uma divergência teológica que nós temos com os católicos. Católicos acham que se você não for de Deus, você vai para o inferno. O que eu falo aqui, já expliquei várias vezes, que não, você poderá ser uma pessoa correta, vai ter julgamento e vai ter um destino lá. Isso aí já abordei em outros vídeos, não vou abordar aqui. Mais uma vez, se você e o Padre Paulo Ricardo não sabiam disso, passem a saber. Não existe diferença desta religião de orixá para qualquer outra religião em relação à missão da religião e do sacerdote. Isso que eu estou afirmando. E isto é a teologia que está em Fá. Inclusive, nós cremos no sacerdócio, né? E que é uma coisa que os católicos também creem, e os protestantes não creem, mas assim, católicos, nós aqui cremos no sacerdócio, na existência do sacerdócio, uma coisa positiva, vejam a gente com mais simpatia, né? Continuando, as oferendas, gente, não são a base da religião do orixá. Quem está acreditando nisso, por favor, muda de ideia. Uma coisa é o que as pessoas veem externamente, quando vem, porque já falei também que essa coisa de ver oferendas e coisas no meio da rua não é coisa de candomblé, não deveria ser. Porque essas coisas de candomblé acontecem dentro da casa, dentro dos quatro muros, ninguém vê. Tá? Esse negócio de botar coisa na rua é coisa de Umbanda e de outras tradições aí, mas não faz parte do candomblé, tá? E muito menos de Fá. Eu, como falou, sou de Fá, que é onde está a base teológica dessa religião de orixá. E já fui muitos anos de candomblé, todo mundo sabe disso aqui, né? Onde ocorre a prática da religião de orixá. Tá? Então, o que eu posso falar para vocês? Então, eu estou falando isso da minha experiência. O dia a dia da religião de orixá, da prática da religião de orixá, é baseado em fé, devoção e reza. É isso que acontece no dia a dia das pessoas. A rotina de uma casa candomblé é rezar. Quem não acredite, passe a acreditar. Aquelas festas com uso de cantigas, tambores, elas são muito bonitas, são muito estéticas, muito bacanas, mas são eventos periódicos que ocorrem por vários motivos. Mas sempre são produções trabalhosas e caras. Esses eventos não são a rotina de uma casa, nem das pessoas que participam. É muito trabalhoso aquilo. Tá? Assim, uma igreja não vive de quermesse, não é? Toda semana tem uma quermesse, e muito menos o candomblé vive de fazer xirê, né? Não vive. Então, vamos cair para a realidade. E aí vamos finalmente na questão. E nós fazemos oferendas, né? Ou seja, o ato de fazer oferenda faz parte dessa religião? Que alguém pode estar questionando que eu estou querendo dizer que não fazemos isso. Não, claro que faz. Mas isso, fazer oferendas à divindade, é uma prática comum. Não está associada a pedidos de intervenção de Deus. As pessoas podem achar, porque quando a gente faz uma oferenda, estamos lá. Toda oferenda está associada a um pedido de intervenção de Deus na nossa vida. Essa é a primeira coisa que tem que entender. Não é verdade. Não é verdade.
Só para ilustrar vocês, eu visitei Bali, na Indonésia, né? Faz uns anos, já faz bastantes anos, talvez uns 10. E lá eles são hinduístas, ok? Tá? Lá é muito interessante. Não, era, pelo menos há 10 anos, não sei como é que está hoje, né? Lá eles fazem oferendas muito simples, gente, muito simples, com água, folhas e flores, tá? E, sem dúvida nenhuma, incenso. Eles fazem isso todo dia, é uma rotina para eles. E eles fazem isso para trazer como um símbolo, né, como uma coisa para trazer paz e prosperidade para a casa deles. Aquilo é um ato assim, todo dia. As pessoas lá, a gente andava na rua, você via assim, né, na calçada, nas casas, as pessoas colocavam uma cestinha que eles faziam de folha trançada na porta da casa dela. E lá dentro tinha uns pedacinhos de comida. Basicamente, representava as comidas que ela iam comer naquele dia. Aí botava lá um incensozinho. Então andar na rua era muito interessante, você sentia aquele cheiro de incenso, né, na rua inteira, né? Então era aquela coisa muito formosa, muito distinta. Eles tinham os outros lugares, para quem não queria podia botar na porta da casa, eles tinham na cidade, em vários lugares, tinha um local lá com água, como se fosse uma fonte de água, onde as pessoas podiam botar aquelas oferendas. E eles faziam isso para trazerem essa coisa da prosperidade, da paz para a casa dele, para que a comida nunca faltasse para eles. Eles não faziam aquilo pedindo todo dia uma coisa em troca, eles faziam aquilo que é o hábito deles, fazer aquela oferenda para poder manter essas energias funcionando, essas coisas boas para ele. Tá? Era isso que eles faziam. E esses atos que elas faziam não transformavam eles em pessoas esotéricas, supersticiosas ou não ligadas a Deus. Assim, aquilo era, né, o sinal da devoção espontânea e da fé deles, tanto como é um católico que com muito sacrifício vai uma vez por semana à missa. O católico tem a devoção dele, vai lá acender velhinhas, né? Ok? Então, eu nunca fui na Índia, só fui em Bali, então imagino que na Índia seja alguma coisa similar, ou então em Bali tem umas práticas melhores. Não posso dizer o que eu não vi, né? E eu lembro a vocês que a religião reflete a cultura e a sociedade onde ela foi criada. Aquilo ali foi uma visão muito bacana de religião que eu vi, tá? Do hinduísmo, tá? Aqui na religião de Orixá, eu digo a vocês, é o mesmo que acontece, gente. Porque eu estou falando desse exemplo de Bali, porque é o mesmo exemplo. A gente oferecer comida é oferecer vida, né? Quando você convida, vou lembrar você o seguinte, quando você convida ou recebe alguém em sua casa, você também oferece comida para essa pessoa. Você oferece aqui no Brasil, né, café, água, bolo, um almoço, jantar, refrigerante, cerveja, churrasco. Você sempre oferece o que puder, ou seja, o que você tem de melhor, na sua melhor louça, na melhor forma, onde você senta a pessoa no melhor lugar. Isso é um hábito das pessoas, da vida comum dela. Você recebe as pessoas em sua casa com oferendas de comida para essa pessoa. Isso é um hábito mundial. Bons lugares. Já fui gente que não é recebido com nada, não. Já viajei por muito lugar aí, mas nem todo mundo te oferece bem assim. Nada é mais nobre que oferecer alimento para as pessoas. Como eu falei, alimento é vida. A religião reflete a sociedade, reflete isso. As oferendas, as oferendas pequenas e simples, que no nosso caso não são diárias, nessa religião aqui não são diárias, poderiam ser, né? Mas já tem engraçadinho aquilo lá, gostaria até de fazer todo dia. Lá era bem simples. São uma retribuição à presença de Deus na nossa vida, além das orações diárias. É como se desse umas boas-vindas à presença do divino de Deus na nossa casa, atraindo e retribuindo essa presença com o melhor, com a vida, com toda aquela coisa manifestada que estão oferecendo, né? Então veja bem, quando a gente faz isso, né, com as oferendas semanais ou mensais em casa de candomblé, nós não estamos comprando nada. Nós não estamos comprando nada. Não espere que as pessoas estão sempre pedindo uma coisa. Não, cara. Existe uma outra razão para isso tudo, que é metafísica. Nós acreditamos que aquela comida é transmutada de energia pelas nossas divindades. Então, se oferecer lá, a divindade vai lá, né? Vai Xangô, Xon, Xalá, vamos pegar lá. E essa energia que a gente colocou lá, né, que é transmutada do alimento, ela volta para nós e transmite essa tranquilidade para nós, sem você precisar pedir nada. Aquilo vai e retorna e mantém a sua casa, mantém a sua pessoa, a casa que está lá em uma boa condição, tá? As divindades, eu já expliquei em outros vídeos aqui, não comem nada. Elas apenas retornam aquilo numa forma de energia suave e sutil para que nós mesmos
para nós mesmos. Então, o que acontece? As oferendas, agora eu vou decepcionar um monte de gente, as oferendas que a gente faz, como oferecendo os orixás, na verdade, nós fazemos aquilo para nós mesmos. Vocês entenderam esse ciclo que eu fiz aqui? A gente faz oferendas, existe uma frequência, não tem problema, a gente coloca lá dizendo que está oferecendo a Olodumare, está oferecendo a Xangô, Oxalá, Oxum, Oxóssi, sei lá, que é algum que você quer, mas na verdade aquela ali vai retornar para quem? Não é a divindade que está comendo, não. Aquilo volta para você. Então, na verdade, entenda aí, Padre Paulo Ricardo, a oferenda é para você mesmo. Nós mesmos recebemos oferendas. Tá? E entender isso muda muita coisa, tá certo, né? E eu digo, qual a diferença disso com os católicos que acendem velas junto de copo com água e uma imagem de santo? Qual a diferença, gente? Com ou sem pedido? Eu não quero entrar no mérito só, não estou entrando no mérito que o cara está usando aqui para fazer um pedido, não. Pode fazer à vontade. Qual é a diferença da minha oferenda, que eu faço lá uma canjica, por exemplo, coisa mais comum que a gente vai fazer, um pouquinho de canjica no prato. Qual é a diferença disso com uma vela e um copo? O ato é o mesmo, tá certo, né? Inclusive, quero lembrar vocês, católicos e o Padre Paulo Ricardo, que na religião de orixá nós não temos imagens. Então, essa discussão, por exemplo, de idolatria e de imagens que eles têm com os evangélicos, nós não temos. Candomblé e Ifá não tem imagem nenhuma. Nós não temos imagens. Não temos imagens. Não existe imagem de orixá. Se existe, é decorativa. Claro que você pode fazer uma imagem, um quadro, não sei o quê. Cara, você faz aquilo como você faz qualquer coisa. Você faz uma paisagem, né? Você faz um desenho da natureza, uma paisagem morta. Cara, você pode decorar sua casa com o que você quiser. Mas não existe imagem sacra, não existe contexto litúrgico naquilo, tá? E colocar essas imagens em casas é uma coisa que, na realidade, a gente aprendeu com os católicos. Lembra? Essa sociedade que vem católica, tem um santinho aqui, vou botar uma imagenzinha aqui. Eu tenho imagem de orixá que mandei fazer sob sentido artístico, né? Decorativo, boto lá, acho lindo, cara, mas não tem uso litúrgico, tá? O que para os católicos é uma imagem de gesso pintada, vela, água, fogo, sei lá mais o que, para nós é um prato ou uma tirrina de canjica ou um prato de farinha. É isso, olha só. O que para vocês é isso, para a gente é aquilo, tá certo? Mas, neste contexto, qual é o problema de você, junto com a sua oferenda, que você faria de forma regular e normal, acompanhar ela de súplicas e pedidos a Deus, para que ele, ou os anjos, estou falando dos católicos, ele ou os anjos deles os ajudem. Eu pergunto, não é isso que os católicos fazem, acendendo caixas e caixas e caixas de vela, gente? Não é isso lá, eles estão fazendo pedidos a Deus, tá certo? Então eu digo assim, ninguém é proibido de... Eu vou falar uma coisa absoluta aqui, né, contrariando talvez o que o padre acha. Ninguém é proibido de suplicar a Deus por nada. Suplicar não quer dizer que ele seja obrigado a atender. Você não está botando umas velas lá e dizendo o seguinte, ó, Deus, como eu te botei aqui 20 velas, você vai ter que me atender com muita energia e muita rapidez. Gente, não existe isso. Tá? Muito menos aquela comida. O fato de eu botar ali um pratinho de canjica, eu não estou dizendo assim, Deus, tá vendo? Estou te subornando aqui. Agora você vai ser obrigado a me atender. Tá certo? Isso, assim, isso não é nada. Isso faz parte da rotina, né? Ou seja, não é uma proposta de suborno disso, né? E que eu digo, nem Deus, nem suas projeções, os orixás, anjos, santos, estão à venda por dinheiro e bebida, tá certo? Esqueçam isso. Assim, nós não pensamos dessa maneira, tá? E eu vou continuar repetindo. Qual a diferença entre nós, que temos como intermediário entre nós e Deus, os orixás, ou seja, Deus, a manifestação dele, e os católicos que têm como intermediário santos, anjos, Jesus, Maria, sei lá quem eles elejam? Qual a diferença, gente? Né? Olha só, lembra que o grande problema dos católicos é com os evangélicos, né, que acham que os católicos não são monoteístas, são politeístas, né? Ou seja, lembra que o problema de vocês é com esse pessoal aí, não é com a gente não, né? E qual a diferença da pessoa que vai na igreja e oferece promessas em troca de ajuda, tá certo? Promessas promessas de compromissos sérios para a vida dela, compromisso sério, ligadas a privações, filhos, sei lá mais o que essas pessoas deixam lá na igreja como promessas, peças de cera, pedindo intervenção de Deus, o seu intermediário, tá certo, né? Vamos lembrar aqui, você lembra do livro O Pagador de Promessas? Talvez as pessoas não lembrem mais dessas coisas. Teve um livro, teve peça, teve filme, né? Onde a pessoa tinha feito
uma promessa pesada para a vida dela em troca da vida do jumento dele. O filme virou isso, né? Esse contraste daquela pessoa, aquela fé, com aquela coisa absurda na igreja, o padre não querendo deixar ele entrar, porque o padre talvez em algum princípio tinha até certo. Caraca, como é que vai entrar com isso aqui? O filme era baseado em vários absurdos dos dois lados. Ali não tinha gente certa, nem o pagador de promessa, nem o padre, tá? Então, assim, eu não compreendo porque o padre acha que nós aqui, nós nessa região, estamos tentando submeter Deus à nossa vontade com subornos de comida, tá certo? E ele não acha que os católicos façam o mesmo. Eu não consigo entender isso com sinceridade, tá certo, né? Aí eu pergunto ao padre, e os evangélicos, padre? Ele por acaso não está na sua lista de religiões pagãs? Por quê? Porque nos cultos da televisão, eles oferecem todo tipo de ajuda de Deus em troca de dinheiro e doações. Cara, tudo isso é notório, todo mundo é notório. Aí, né, os pastores são o corretor de Deus, né? Corretor em termos de agenciar, né? Eles são os balconistas da lojinha de Deus. Literalmente é isso, tá? E eles não têm intermediários, né? Não tem assim nem santo, nem anjo, nem Maria, não tem nada. Eles mesmos dizem o seguinte, eles vendem os favores de Deus diretamente prometendo cura e prosperidade financeira. Essa é a realidade que a gente vê na televisão, né? Mas curiosamente, o padre, quando ele criticou, ele só se preocupou com as oferendas, né, da gente aqui do Candomblé, da Umbanda. Mas eu vou dizer que eu estou aqui defendendo a Umbanda, né? Porque quem faz oferenda na rua é a Umbanda, né? Apesar de que ele não restringiu a Umbanda, não. Ele falou oferendas de forma geral, tá? Né? Então, por que o padre não incluiu os evangélicos na homilia dele? Ele disse que os evangélicos também são a mesma coisa. Estão pedindo favor a Deus. Deus está brigando, Deus é obrigado, reza aqui que ele vai lhe atender, não é isso? Tá certo? Então, eu não consigo ver a diferença nisso, tá certo? Né? Que faz os católicos, os evangélicos e a religião de orixá, tá? Mas, assim como existem pastores oferecendo favores de Deus em troca de doações, também existe na religião de orixá pessoas que fazem o mesmo. E devem ser entendidos da mesma forma como são os pastores. Então, assim, ó, não mude, é igual, tá? Pior ainda, tem gente que faz feitiçaria baixa, como se estivesse representando deuses orixá, tá certo? Eu digo assim, a conta dessas pessoas, tá certo, será ajustada com Deus quando ele voltar por um. Essas pessoas que mantêm casa de candomblé, que saem oferecendo, tá certo? É como se fosse uma pessoa, o orixá vai lhe ajudar, e na realidade está fazendo uma feitiçaria baixinha dele, as contas dele, ele vai pagar essa conta com Deus, não é com a gente não, tá? Mas, infelizmente, o padre só enxerga o problema nas oferendas, padre. Só encerra. Mas, padre, eu queria dizer o seguinte, assim como o senhor explicou no seu curso sobre Lutero, muito legal o curso, né? Isso é só nominalismo, tá certo? O que importa é a essência do ato, que é a mesma coisa. Só o que fazemos é um pouco diferente como vocês fazem. Para encerrar, esse longo vídeo aqui já está em 40 minutos, né? Para encerrar, eu gostaria até de falar mais coisas, né? Teria mais explicações. Eu queria falar para você o seguinte, existe uma justificativa teológica de irmos a Deus. Para isso, é isso que eu vou falar aqui agora. Então, vou explicar para quem não sabe por que a gente... Por que nós vamos a Deus, tá certo, né? Existe um motivo. A minha religião tem uma teologia que diz o seguinte, sim, você pode ir a Deus. Então, os católicos, como o padre diz, podem não ter motivo. Aqui nós temos. Na nossa teologia, a gente explica que antes de nascer, a gente, para uma nova vida, vamos a Deus pedir nessa vida, por essa vida, e nesse momento junto a Deus, para estabelecer os nossos objetivos, o que nós queremos realizar. E nesse momento Deus nos concede a vida e a realização desses objetivos. E para isso nos dá, valida os nossos objetivos, né? E nos dá instrumentos de suporte a isso. Que inclui a centelha divina de Deus, o axé de Deus, que nós carregamos. Eu acho que os católicos concordam com isso. A gente carrega uma centelha divina de Deus. Ele designa um anjo da guarda pessoal para nós. Acho que os católicos talvez concordem. Não sei se todos eles concordam com isso. E ele trazem para a gente a proteção de um orixá. Então, todos nós nascemos com orixá. Esse conjunto, né? O orixá seria o que parente um arcanjo, um anjo de maior grau, ser um arcanjo, né? Então, nós temos, de fato, uma aliança com Deus. Né? A verdadeira arca da aliança, nossa, com Deus é nesse momento. A gente nasce com a obrigação de trazer a beleza ao mundo. Aí tem a contrapartida. Nós nascemos com essa obrigação, tá? Mas
o principal, mas não no sentido estético, a beleza interior, a relação entre as pessoas, né? Ou seja, que é a relação entre as pessoas. E devemos ter o melhor caráter possível. E Deus, no que for possível, considerando a questão do livre-arbítrio e o direito de todos em conjunto, de suportar, e o direito de todos que estão envolvidos, nos suporta no que nós precisarmos, tá certo? Essa é a aliança que estabelecemos com Deus antes de nascermos, tá? Essa é a aliança. Nesse conjunto, nessa aliança, a nossa obrigação é dar para Deus o nosso bom caráter, transformar o mundo num lugar bonito, num lugar melhor, para que todas as pessoas possam viver gentilmente, tá certo? Com uma convivência, com harmonia. É isso que Deus espera. Assim como os católicos dizem que a gente deve amar todo mundo, é a mesma coisa. Deus espera que a gente viva em harmonia com as pessoas e com o mundo, transformar o mundo num mundo melhor. Beleza interna, não só externa. E é para isso que existe o oráculo, né, que eu represento na religião. Para nós irmos a Deus em algum momento dizendo: Deus, olha só, eu estou aqui fazendo o meu melhor e eu esgotei o que eu posso fazer sozinho. Preciso de sua orientação e ajuda. Então essa é a aliança. Aí nesse momento Deus, através do oráculo, responde para a gente. Você, assim, o que nós? Nós entendemos que Deus nos ama, que Deus quer o nosso bem, quer que sejamos felizes na vida. E caso sejamos merecedores, Ele nos ajudará. Mas devemos saber que todo mundo aqui na Terra é filho de Deus e são igualmente amados. Então você não pode querer alguma coisa que vai prejudicar uma outra pessoa. Você pode pedir uma coisa para você ser uma pessoa melhor. Você não pode fazer nada em detrimento a outra pessoa. Tá? Assim, a gente pode ir a Deus e suplicar por ajuda. Sim, podemos ir a Deus suplicar. E o instrumento para isso é o oráculo. Assim, além disso, para nós, sacerdotes de Fá, não importa se você pertence ou não à religião, tá certo? De Orixá. Todos, como eu disse, todos são filhos de Deus. E por isso nós ajudamos a qualquer pessoa. E nós procuramos... Então, nós ajudamos a qualquer pessoa que nos procurar pedindo a ajuda de Deus. Para o Babalô não interessa se é católico, se é protestante, se é muçulmano, se é hinduísta. Não nos interessa. Nós não precisamos trazer você para dentro da minha religião. Eu já estou na religião. Eu já estou representando Deus. Já estou representando a vontade dele. Se você está vindo aqui, você está acreditando em Deus na sua forma, você está vindo para pedir uma ajuda, você será ajudado. Então o Babalô não está aqui trocando favores. Alguém podia estar estendendo, mas o Babalô fica trocando favores, recebe dinheiro. Não. O Babalô pede dinheiro porque ele precisa se sustentar, se a pessoa for dedicada para aquilo, né? Eu não preciso disso. Mas a pessoa que precisa tem que sustentar. Mas o objetivo ali é você ter um problema, você vai recorrer a Deus. E se for seu merecimento, você vai receber os melhores, primeiro, você vai receber os melhores conselhos. E se for seu merecimento, você vai receber alguma ajuda para se tornar essa pessoa melhor. Não fique ali esperando tirar alguma coisa de alguém, não fique ali querendo coisas que não tenham mérito. Se você procura coisas que não tem ética, não tem valores, não tem a mérito, é porque você está indo uma pessoa que não é um valor, está indo um feiticeiro, não está indo um valor, você está indo uma pessoa que vai usar com as coisas que estão aqui no contexto do aí. Tá certo? Minhas últimas palavras são que, apesar de tudo isso que eu estou dizendo aqui, nada impede que as pessoas interpretem isso tudo, né, de outra maneira, tá certo, né? Contudo, as pessoas que fazem isso são as mesmas em qualquer religião, não acontece só aqui não, tá certo, né? São pessoas que abusam da fé das pessoas, ou que se aproveitam da esperteza das pessoas, né? Aproveitam da esperteza das pessoas para quererem trocar isso uma coisa, né? Isso vai ser igual entre os evangélicos, o católico, o budista, o candomblessista. Isso não vai mudar, já estamos lidando com a natureza humana, tá? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Então, apesar de todas as coisas boas, sempre vai sobrar. Isso está igual a todas as religiões. Então, o que eu queria descaracterizar é essa coisa que você acha. Que o ato de oferecer alguma coisa é ímpio, ou que o ato não é uma coisa religiosa, ou que é uma coisa que é pagã. Cara, olha só, sim, tudo bem, pagã não é um problema, tá? Lembra? Pagão que não é cristão. Fazer oferenda. Vou dizer o seguinte, o ato em si, esquece o nominalismo, né? Vamos dizer, o ato em si é a mesma coisa. Católico, não sei o que, oferecem. Velhinha, aguinha, o bandido, é a mesma coisa, né? Os motivos, cara, a pessoa espera algumas coisas e pode querer outras, tá certo? Mas estamos lidando com a natureza humana e você pode, dessa interpretação toda, obter coisas boas e coisas ruins. Beleza? Era isso. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a sua relação com Deus
e que isso sirva para você conduzir seus passos. Tá bom? Abraço a todos.